Olá, vamos para o próximo tema, onde agora abordaremos a exclusão e a inclusão como questões sociais. Aqui, neste primeiro momento, iremos falar sobre a exclusão social. A exclusão social ela envolve a falta de recursos materiais, políticos, sociais, culturais, que impedem, de maneira ampla, o pleno exercício da chamada cidadania no mundo contemporâneo. A exclusão social é, portanto, um fenômeno multidimensional que abrange fenômenos econômicos, sociais e culturais. Trataremos das dimensões da exclusão que estão vinculadas a aspectos sociais e culturais, mas que, igualmente, têm impacto na dimensão econômica, como a discriminação, o preconceito, o racismo, o sexismo. Posteriormente, observaremos de forma panorâmica as possíveis respostas sociais a esse fenômeno por meio das políticas e movimentos de inclusão social. Discriminação, um problema social. Vivemos cotidianamente a experiência de sermos diferentes uns dos outros. Em outras palavras, estamos o tempo todo em contato com contradições sociais e culturais, e somos produtos dessas contradições. Sermos diferentes como indivíduos ou como grupos é uma marca de nossa condição humana. Essa mesma condição de diferença humana, porém, está sujeita a uma série de injustiças, como a discriminação, ou seja, a sua negação, ou uma classificação depreciativa com base nas desigualdades. Porque se a condição da diferença é algo comum a todos, somos, portanto, humanamente iguais na diferença. Assim, a condição humana pode ser definida pelas relações entre os seres humanos para produzir seu mundo social, o que inclui a produção permanente da riqueza e da desigualdade, bem como as lutas sociais em busca da liberdade e, paradoxalmente, da igualdade. Este é um processo social e histórico, porque a cada período da história a humanidade reinventa a si mesma e as formas de existência social. A partir dos anos 60 e 70, mas, para ser mais exato, 1960 e 1970, a emergência de novas questões sociais em vários países do mundo, como a crescente melhoria dos níveis de vida econômica e social das classes trabalhadoras e as mobilizações em torno da ampliação de direitos para negros, mulheres, homossexuais, indicava a presença de mudanças em vários âmbitos da sociedade. Assim, podemos dizer que, em termos materiais, vivemos, em partes significativas do planeta, em condições melhores do que as gerações do passado. Embora as desigualdades econômicas e sociais tenham se acentuado no século XXI na forma de uma maior concentração de renda, ao mesmo tempo, ainda convivemos nesse processo contraditório, com formas diversas de discriminação, preconceito e exclusão sociais. O conceito de discriminação diz respeito ao fato de distinguir, isto é, diferenciar. A palavra discriminação comporta diversos significados, mas quando tratamos sociologicamente do conceito, referimos-nos aos atos de segregação e até de violência física e simbólica contra indivíduos em determinada coletividade, em razão de sua etnia, religião, orientação sexual ou condição específica. No Estado democrático de direito moderno, a discriminação é claramente proibida e combatida nos termos da Constituição de cada nação. Assim, em vários países, é terminantemente proibido qualquer tipo de segregação em decorrência da cor da pele, da orientação sexual, da condição socioeconômica, da confissão religiosa ou de uma condição específica. Uma das consequências mais imediatas da discriminação é a limitação quanto às oportunidades de emprego ou ao acesso de bens sociais e culturais, públicos ou privados. Há diversas formas de discriminar indivíduos ou grupos de indivíduos numa sociedade, seja de modo mais direto, seja de modo mais sutil ou indireto. Todas elas, entretanto, podem provocar sequelas e efeitos danosos. Um exemplo atual, o que faz parte diretamente da vida de muitos jovens,
é o bullying escolar. Esse termo é empregado para descrever uma situação em que o indivíduo ou um grupo de indivíduos agem reiteradamente sobre outros, na intenção de menosprezá-los, seja com insultos verbais, como os apelidos depreciativos, por exemplo, seja por meio de violência física. Outro exemplo de discriminação é o relacionado com a questão de gênero. Mesmo com a luta de milhares de mulheres por todo o mundo para acabar com a discriminação sofrida por elas, em sociedades historicamente machistas, ainda é grande esse problema. A discriminação direta ocorre sempre por causa das características físicas ou comportamentais por parte da vítima, como, por exemplo, uma pessoa negra, um rapaz homossexual, um portador de deficiência física. Outra modalidade menos direta de distinção social diz respeito às condutas e procedimentos circunstanciais, como é o caso de um trabalhador assalariado que promove uma ação reivindicatória por aumento salarial e passa a ser perseguido ou segregado em decorrência desse fato. O ato discriminatório também se encontra presente em momentos de seleção de indivíduos no recrutamento para ocupar uma vaga no emprego. Quando se exigem certidões pessoais ou determinados exames médicos dos candidatos a um emprego, esses procedimentos podem ser considerados discriminatórios, pois nem sempre imprimem igualdade no tratamento concedido aos indivíduos. No caso do Brasil, a Constituição Federal considera ato discriminatório todo aquele que se baseia nos sistemas de segregação apoiados em critérios racistas, sexistas e especificistas, como é o caso da discriminação por origem étnica, de cor, estado civil, situação familiar, idade e sexo. No Brasil, alguns órgãos governamentais ligados ao Poder Legislativo, como o Ministério Público do Trabalho, têm combatido a discriminação social. No caso específico da esfera trabalhista, o Ministério Público Federal do Trabalho vem dedicando-se a combater contra toda e qualquer forma de segregação ou diferenciação social no acesso ou manutenção nas funções de emprego e acesso à renda. O Estado brasileiro vem atuando para prevenir situações de opressão social baseados em mecanismos imediatos e sutis de discriminação, bem como para reprimir e punir infrações que desacatam as leis e os princípios fundamentais dos direitos humanos. Preconceito e racismo. Preconceito é uma atitude cultural negativa dirigida a membros de um grupo ou categoria social, como a atitude combina crenças e juízos de valor com certas predisposições emocionais. Por exemplo, o racismo que indivíduos brancos podem dirigir a não brancos inclui crenças estereotipadas sobre diferenças raciais ou étnicas, em áreas como quociente de inteligência, motivação, caráter, moral e de habilidades diversas. Essas diferenças são, então, julgadas segundo valores culturais supostamente vinculados às populações brancas. Elementos emocionais como hostilidade, desprezo, temor completam a atitude, criando predisposição entre brancos para tratar não brancos de maneira opressora e para impor sua própria categoria racial como socialmente superior. Em termos conceituais, preconceito étnico-racial constitui o racismo, assim como o preconceito em relação aos gêneros, em termos das várias orientações sexuais, é denominado sexismo. A discussão sobre o preconceito é sociologicamente relevante, porque este fundamenta a discriminação por meio do tratamento desigual a indivíduos que pertençam a um grupo ou categoria particular. Quando o tratamento desigual toma forma sistemática ou institucionalizada de abuso, exploração ou injustiça, torna-se uma forma de opressão social. Assim, várias são as formas de discriminação, os motivos pelos quais governos, instituições ou religiões produzem atos discriminatórios variam de acordo com a época e a ideologia de determinado momento histórico, como foi o caso da ideologia nazista, produzida pelos alemães no início do século XX. Os atos discriminatórios, quando transformados
em políticas de governo apresentam consequências catastróficas do ponto de vista da crueldade e da violação aos direitos humanos de grupos de indivíduos e até mesmo de etnias ou nações inteiras. A intolerância encontra-se na base da discriminação, pois a não aceitação das diferenças atribuídas a características físicas ou culturais leva à adoção de posturas que não permitem o diálogo e a consequente formação de consensos entre os membros de determinada coletividade. O não reconhecimento do direito à diferença produz condutas que geram, por sua vez, formas de confronto direto e a não resolução de conflitos por meio da vida pacífica. Em termos históricos, talvez a mais trágica e evidente forma de discriminação e intolerância tenha sido a discriminação étnico-racial, considerando-se como exemplos a diáspora negra e o massacre das populações indígenas americanas nos processos de colonização europeia na América Latina e o Holocausto nazista durante a Segunda Guerra Mundial. A discriminação racial e o nacionalismo. De modo geral, a discriminação racial tem origem nos fundamentos das teorias racistas e eugenistas europeias da segunda metade do século XIX e início do século XX, que consideravam o homem branco europeu como raça superior civilizada, em detrimento de outros povos, com base na tese de que há diferenças genéticas entre os povos de origem branca e negra. Por exemplo, várias foram as tentativas de cientistas e intelectuais de estabelecer os cânones classificatórios para aquilo que se convencionou denominar de raças humanas. Tomemos como objeto de análise a política segregacionista do apartheid na África do Sul. Raça é um termo criado para discriminar e classificar grupos com base em dados, sem nenhuma comprovação científica sólida. Com o avanço do sequenciamento genético nas últimas décadas, geneticistas concluíram que não há evidências de que as características morais e psíquicas dos indivíduos residam nos seus genes. Essa constatação põe por terra a tese de que existem povos com atributos morais e físicos geneticamente superiores a outros. Os seres humanos, assim, compõem, do ponto de vista biológico, uma única espécie. Na história das sociedades humanas, o racismo tem sido uma das violentas formas de discriminação, e a discriminação é a base da exclusão social, conforme afirma Rui Leandro Maia em seu dicionário de sociologia. Abre aspas. Originalmente, discriminação significa a capacidade de fazer distinções em coisas. Recentemente, tem sido identificada como uma forma utilizada por indivíduos ou grupos para inferiorizar indivíduos ou grupos pertencentes a outra raça, cor, sexo, língua, religião, origem nacional ou social, ou defensores de opiniões políticas diferentes. Constitui uma forma de agressão à letra e à filosofia subjacentes à Declaração Universal dos Direitos Humanos. A discriminação está na base de todas as formas de exclusão. A discriminação traduz-se na exclusão de uma pessoa porque, apesar dos méritos que possa ter, pertence a determinado grupo excluído socialmente ou desvalorizado, e na ideia de que uma determinada pessoa é de condição inferior como ser humano pelo fato de pertencer a determinado grupo excluído. Existem também formas de discriminação positiva, cujo objetivo é proteger e acelerar o progresso de pessoas ou grupos sociais face a instituições que perpetuam a exclusão e a subalternização, ou em sociedades onde não existe, de fato, uma igualdade de oportunidade de acesso a algo considerado como um bem a que todos têm direito. Fecha aspas. Rui Leandro Maia, Dicionário de Sociologia, 2002. Devemos observar, porém, que no fim do texto citado, o autor menciona um tipo diferente de discriminação, a discriminação positiva. Ela trata-se de uma forma de discriminação inclusiva,
que pretende precisamente compensar as práticas discriminatórias e excludentes, com a oferta de oportunidades sociais específicas aos grupos tradicionalmente excluídos. A discriminação positiva, ela realiza-se com práticas sociopolíticas denominadas de ações afirmativas. Um exemplo, a gente pode citar a cotas, né? A cota para negro é um exemplo de discriminação positiva aqui no território brasileiro. A discriminação étnico-racial no Brasil. No território brasileiro, a questão étnico-racial ainda é objeto de polêmica nos meios acadêmicos e políticos. Muitos sociólogos apontam para um aspecto da invisibilidade de parte da população negra do país em relação aos indivíduos afrodescendentes que não encontram espaços nos meios de comunicação nem aparecem como personagens importantes nas representações da vida nacional. Ainda que muito recentemente algumas mudanças tenham ocorrido com base nas discussões sobre a introdução de mecanismos de ação afirmativa, como as cotas raciais, apesar de afrodescendentes participarem significativamente da composição demográfica brasileira. São muito recentes as políticas destinadas a essa população e a sua efetivação ainda se mostra muito demorada. Essa invisibilidade, entre aspas, pode ser entendida como uma recusa por parte da sociedade em discutir as notas, as mazelas às quais se encontra submetida uma grande parte da própria população brasileira, o que leva a nação brasileira a não discutir nem notar a questão racial do país. Podemos responder a essa pergunta se considerando o processo histórico que fundamenta o racismo no Brasil. O racismo no Brasil e, consequentemente, a discriminação racial têm raízes no sistema escravocrata introduzido pelos colonizadores portugueses. Com a abolição da escravidão, formaram-se dois Brasis, um aparentemente moderno e desenvolvido e outro repleto de problemas socioeconômicos. O primeiro pertence em grande parte à população branca, com a quase ausência de negros, e segundo diz respeito ao universo de privação vivenciado por milhões de brasileiros afrodescendentes nas periferias das grandes cidades. Essa segregação, obviamente, atinge brancos empobrecidos, porém a população historicamente marginalizada pela violência no processo de assalariamento do trabalho, sem dúvida alguma, foi a negra. No Brasil, as desigualdades sociais foram produzidas por um conjunto de circunstâncias historicamente delineadas ao longo do período de construção da nossa sociedade. Podemos tratar das desigualdades sociais com base em dois prismas: o da nossa formação, econômica ou da Constituição Pública do Estado. Na economia, existem relações que levam à exploração do trabalho e à concentração de riqueza nas mãos de poucos. Na política, a população é excluída das decisões governamentais. Em outras palavras, o Estado foi constituído antes de uma nação, trazendo como consequência uma apatia e a ausência de controle social sobre as ações estatais por parte da população. Esse quadro começa a ser modificado, mas há uma longa jornada a cumprirmos. Discriminação contra portadores de deficiência. Além da discriminação étnico-racial no mundo contemporâneo, outras formas de segregação ou classificação discriminatória foram produzidas pelas sociedades ocidentais. A discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência física pode ser apontada como uma delas. Em nossa sociedade, aproximadamente um terço da população com algum tipo de deficiência física não tem serviços médicos nem educacionais adequados. Muito menos conta com acesso facilitado em entradas de estabelecimentos comerciais ou em vias públicas. Não se pode negar que nossa sociedade está ainda pouco preparada para atender às necessidades das pessoas com algum tipo de deficiência física ou mental, e a falta de informação sobre essa população contribui ainda mais para a exclusão e o preconceito. É grande o número de pessoas ainda excluídas no convívio social, em razão da falta de estrutura e de políticas voltadas para os indivíduos com necessidades especiais. Ainda que tenhamos no Brasil uma legislação que vê a inclusão como fonte de cidadania plena, em termos concretos há muito a ser feito.
Basta pensar nas condições de mobilidade no contexto das cidades brasileiras. Além disso, em virtude da eventual carência de recursos financeiros, os portadores de deficiência encontram-se muitas vezes relegados às piores posições e até mesmo ao abandono pela família e pela sociedade. Muitos não gozam dos seus direitos de cidadania e são vítimas, assim, de formas de marginalidade do convívio social. Esse quadro, na negação da cidadania, piora quando analisamos a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, uma vez que são muitas as situações de exclusão dos portadores de deficiência das oportunidades de emprego. A luta pela ampliação da cidadania na sociedade brasileira passa hoje, necessariamente, pela efetivação de melhores condições de mobilidade e empregabilidade aos portadores de necessidades especiais. O sexismo. O sexismo ele pode ser considerado como uma forma de discriminar os indivíduos com base em suas orientações sexuais. Atualmente, denominamos as diversas formas de exercício da sexualidade de orientações sexuais. E o preconceito deferido contra alguém que não siga o padrão tradicionalmente considerado, abre aspas, normal, fecha aspas, de sexualidade, ou seja, a heterossexualidade, é considerado uma das formas de sexismo. O sexismo, de acordo com a perspectiva sociológica, trata de um conjunto de imagens e signos modelados socialmente com base na premissa, que também é política em seu sentido amplo, de que um gênero se sobrepõe a outro. Historicamente, o gênero masculino e a orientação heterossexual construíram-se como dominantes em relação a outras categorias sexuais. Com base nesse pressuposto, o homem é representado socialmente como superior à mulher, assim como a heterossexualidade é tido e aceita como a única ou correta forma de orientação sexual. Em um panorama histórico, ainda que superficial, constatamos que a sujeição das mulheres em relação aos homens no Ocidente vem desde a antiguidade, quando nem sequer havia conhecimento ou reconhecimento jurídico. Eram dessa forma vistas como objetos, como posse do pai enquanto meninas, posse do marido enquanto jovens, e se porventura ficassem viúvas, posse da família. A submissão feminina, por muitos anos, foi explicada de forma biológica, como se a mulher tivesse, por natureza, uma condição mais frágil que a do homem. É claro que sempre existiram mulheres que se destacaram individualmente em diferentes setores da atividade social, mas a luta das mulheres, como movimento organizado, só surgiu de fato após a Revolução Francesa de 89 e 1799. Não há evidência científica de que, por exemplo, homens sejam naturalmente melhores do que mulheres para exercer determinadas funções sociais ou atividades. Afirmar que em uma média estatística os homens têm menos flexibilidade nas juntas do que as mulheres, ou que em uma escala de probabilidades as mulheres apresentem força física menor do que a dos homens, não configura forma de preconceito, pois tais afirmações têm respaldo em dados cientificamente comprovados. Nesse caso, estaríamos falando em estatísticas, consequentemente em probabilidades. Fato que não exclui a possibilidade de verificarmos certas mulheres fisicamente mais fortes e menos flexíveis do que certos homens. A questão de preconceito consiste em atribuir características e estereótipos sem fundamentos lógicos e científicos a um grupo de pessoas e hierarquizá-las em uma escala de poder. No caso de preconceito de gênero, as características ressaltadas são aquelas referentes aos supostos atributos considerados padrão da feminilidade e da masculinidade. O que verificamos nos preconceitos é a consideração de atributos culturais como naturais, ou seja, um dado supostamente da biologia de cada ser, quando na realidade são aspectos construídos ou modelados histórica, social ou culturalmente. O conceito de gênero
surgiu após as mobilizações de cunho feminista e de diversas formulações teóricas sobre as especificidades da opressão contra as mulheres. Os estudos de gênero, por sua vez, são decorrentes das lutas libertárias das mulheres, que se expandiram a partir da década de 60, implementados por movimentos sociais que lutavam por uma vida justa e igualitária, até mesmo pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. As primeiras ciências sociais que trataram da questão de gênero e das delineações das identidades feminina e masculina foram a antropologia e a psicanálise. Para isso, ambas procuraram demonstrar como as relações de gênero serviam de base para a definição de papéis sociais distintos e hierárquicos. Em uma perspectiva antropológica, podemos observar que o conceito de gênero remete a um conjunto de relações culturais e sociais, com duas vertentes distintas. Uma que parte da ideia de que as identidades de gênero são construídas relacionalmente, e outra de que afirma, de que o caráter dinâmico e transitório do gênero com base em uma condição que varia de acordo com a conjuntura sociocultural. Assim, a compreensão do masculino e do feminino passa por uma interpretação da sua historicidade, sem reduzi-los a um fato biológico, vinda da natureza. No entanto, o que deve chamar nossa atenção é outro fato, o de que o preconceito de gênero pode ganhar contornos sociais mais graves quando transformados em formas de discriminação e violência social. Discriminação e violência social. O preconceito pode ser fonte de violência tanto física quanto biológica. É o caso das menções jocosas, expressões irônicas ou xingamentos que podem desencadear discriminação e humilhação. A divulgação e a aceitação social do preconceito e do estigma constituem, por definição, manifestações de violência simbólica, isto é, aquela forma de violência que não se apresenta ou não se percebe como tal. Apresenta-se como um comportamento naturalizado e, portanto, socialmente normal, tanto para aquele que a sofre quanto para aquele que a pratica. Aceitar o preconceito significa colaborar para a banalização de um tipo de agressão, que no limite pode traduzir-se em ações de violência física. A violência simbólica, produzida pela manifestação do preconceito por meio da ironia, do estigma, da rotulação e da indiferença, pode ser sutil, ao mesmo tempo eficaz, a ponto de ocasionar perdas e estragos, por vezes irreparáveis, à psique e à autoestima dos indivíduos vítimas de agressão. Isso tem acontecido sistematicamente, não somente no caso da agressão contra mulheres, mas sobretudo contra categorias de gênero socialmente discriminadas, como é o exemplo da violência contra homossexuais, bissexuais, transexuais, travestis e transgêneros. As minorias e as ações afirmativas. Quando tratamos do tema da diversidade étnica presente na formação dos povos em geral, é importante não pensarmos na questão da existência das minorias e nas consequências sociais e políticas vinculadas a essa discussão. A discussão acerca da existência de minorias populacionais em determinada nacionalidade remete-nos a uma reflexão mais ampla e abrangente, embasada em fundamentos sociológicos e históricos. Falar em minorias não significa tomar como referência as estatísticas relativas ao número de determinada população numa dada nação, mas resgatar os padrões de interação e participação desse povo na constituição étnica do país. Ao longo da história, claro, os governos são obrigados a tomar medidas especiais que assegurem o desenvolvimento e a proteção adequados às minorias raciais. Isso inclui programas de ações afirmativas. Mas o que seriam essas ações afirmativas? Elas visam criar um sistema de compensação e reparação das perdas oriundas dos perversos mecanismos de discriminação e marginalização. Então, claro que esses mecanismos são produtos do racismo, sexismo, xenofobia, homofobia. Então, portanto, essas ações afirmativas elas têm como objetivo acabar com as consequências,
que a sociedade vem sofrendo em virtude de discriminações. O Estado ele deve promover o entendimento racial por meio do sistema educacional. O que se verifica, no entanto, é que ainda persistem as desigualdades entre as populações brancas e negras no pleno século XXI, passado por mais de um século de abolição da escravidão no Brasil. Por um lado, é inegável que a população afrodescendente tenha conquistado aí o direito, e posições de destaque na sociedade. Por outro, as estatísticas oficiais demonstram um cenário que ainda retrata a discriminação e o preconceito étnico-racial, historicamente construído no imaginário do social brasileiro. Para minimizarem tais problemas, governos e movimentos sociais têm criado políticas públicas para a discussão, ou seja, para a inclusão da parcela significativa das populações negra e indígena brasileira. Algumas dessas políticas dizem respeito ao acesso ao ensino superior como mecanismo de mobilidade social e acesso a bens culturais. E, para finalizar, as políticas de reconhecimento e inclusão social. No Brasil e no início do século XXI, que as políticas de inclusão passam a ter uma dimensão cada vez mais significativa, fruto de iniciativas governamentais e técnicas, mas principalmente dos movimentos sociais e reivindicatórios que passam a ter um impacto de forma significativa na sociedade, impondo discussões e soluções necessárias. Trata-se, em uma visão geral, de processos de ampliação da cidadania em direção ao ideal de maior efetividade e reconhecimento dos vários grupos de cidadãos que compõem o Brasil, indivíduos que trabalham, pagam impostos, estudam, têm famílias e parcerias afetivas, produzem bens culturais e tecnológicos. São iniciativas em diversas áreas que demonstram o fato de que, se ainda há muito a fazer, os caminhos já estão dados, em uma perspectiva de inclusão e democracia. Os programas vinculados às cotas raciais, ainda que gerem diversas polêmicas, impõem a todos nós a discussão necessária a respeito do acesso à educação como um direito fundamental, de maneira a construir um país mais justo e mais preparado em termos de competição econômica internacional. Em relação ao ensino superior, podem ser citadas ainda as iniciativas de garantia de vagas universitárias aos membros da comunidade indígena e quilombola. Por sua vez, as mudanças em relação a questões vinculadas à diversidade de orientação sexual, como o direito ao nome social, isso é um nome adotado pelos indivíduos que mudam sua identidade de orientação. Várias conquistas também no sentido de constituição de famílias homoafetivas demonstram o processo de transformação na sociedade brasileira. Ainda podemos também citar a consolidação, ainda que lenta, das políticas de acessibilidade em termos de mobiliário urbano, construções, transporte público, meio de comunicação, como um fator decisivo nas políticas públicas. A ideia de uma cidadania plena implica, assim, o reconhecimento dos vários cidadãos que formam o país e sua inclusão nas diversas dimensões sociais.